Só deixa eu dar uma galerinha voltar. Ô galera, muito legal o que eu tenho pra te contar agora. Função afim. Muito legal. Na verdade, meu querido, função afim, tá? É um nome feio pra ela. Eu diria que é função de primeiro grau, cara. Função de primeiro grau. Aí é o seguinte, eu vou contar a história pra ti de maneira mais romântica, bonitinha. Mas ó, se fosse um professor de matemática normal, ele ia chegar e falar o seguinte, ó. Função de primeiro grau. É a função que tem essa cara aqui, ó. Pronto. Acabou. Se a função pode ser escrita dessa maneira, ela é dita função de primeiro grau. Aí ele ia contar que esse aqui é chamado de coeficiente linear. Ele ia te contar que esse cara ali é chamado de coeficiente. Alguém lembra o nome dele? Começa com an, termina com angular. Muito bem! Coeficiente angular. Coeficiente angular. E depois tu vai entender por que esse nome. O x, né, é chamado de variável independente, porque a gente escolhe ela. E o y é chamado de variável dependente, porque o valor dele depende da escolha do x. Concordas? Nada demais. Só que, pô, quando o cara olha aquilo ali, parece uma coisa do além, dá a sensação de que, meu Deus, eu nunca vou usar isso na minha vida. Mas é o contrário. Na verdade, em qualquer situação da vida que tu pode imaginar, tu pode me dar a situação que tu quiser. Eu te mostro vários lugares naquela situação onde dá pra usar a equação. Só que quando o cara não tá, né, e tu vê, eu aprendi do jeito bizarro, eu aprendi do jeito assim, seco. Né, depois lendo é que eu fui vendo, pô, mas peraí, o cara podia ter dado contado uma historinha mais bonitinha, certo? Bom, olha só, uma aplicação bem legal da função de primeiro grau é para relacionar escalas termométricas, algo que eu só vou te ensinar lá no ano que vem. Mas deixa eu te contar a introdução, fazer o prolegômeno aqui. Então olha só, imaginem que eu fui no mestre construidor de termômetros e pedi para o mestre construidor de termômetros fazer 2 termômetros idênticos. São termômetros, tá? Fiquem tranquilos. Sei lá, né? Essa mente criativa de vocês. Então são termômetros. Todo mundo salvo, fica tranquilo. Obrigado. Gentil. Vamos regular a temperatura tão moderno, né, cara? Eu fico de cara com isso. Olha só que modernidade. Primeiro aperta aqui. Quantos graus será? 25 graus é confortável, né? Desligado não, né? Senão vai virar churrasco daqui a pouco. Sauna, não é? Tá, vamos deixar em agradável esses 26 graus. Bonito, ó que legal. Ó o colega querendo... Ô, professor, deixa eu só fazer uma anotação aqui. Qual que é a variável o que mesmo? Essa é a independente porque a gente escolhe ela, certo? E esta é a dependente porque ela é calculada a partir da escolha da primeira. Beleza? Depende... Não, essa a gente escolhe. Essa depende. Então, independente, dependente. Ótima pergunta. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Para te mostrar um exemplo mais prático, mais divertido disso aí, eu construí aqui dois termômetros. Só que um deles eu mandei o mestre fabricante de termômetros imprimir a escala na escala que nós usamos aqui no Brasil, a Celsius. Mas o outro termômetro está impresso numa escala que nos Estados Unidos, na Inglaterra, o pessoal usa, né, a famosa Fahrenheit. É o nome do perfume famoso também, né? Fahrenheit. Ó, deixa eu te contar. A escala Fahrenheit era até um pouco mais antiga que a escala Celsius. Sabe como é que o Fahrenheit criou a escala dele? Ele fez o seguinte, ó. Meu corpo é 100. A temperatura do meu corpo é 100. Ele decidiu que a temperatura do corpo dele era 100 graus. E pegou um balde, botou água, gelo, umas pitadas de sal, misturou e disse, esse balde com água, gelo e sal, a temperatura é 0. Foi assim que ele criou a escala dele. Ele disse que um balde com água, gelo e sal era 0, que a temperatura dele era 100. E a partir daí ele fez as medições de temperatura, né? Como que ele mediu a temperatura, professor? Usando um termômetro primordial. O que é um termômetro? É um tubinho bem fininho com um tipo de líquido específico lá dentro. Pode ser álcool, por exemplo. Se tu pegar um caninho bem fininho, com um bulbo embaixo, gordinho, e encher com álcool, se tu coloca a mão no bulbo, o álcool esquenta
E vocês vão aprender que quando uma substância esquenta, as moléculas vibram mais e ao vibrar mais ocupa mais espaço e o volume de álcool cresce. Se tu tira a mãozinha do bulbo, as moléculas esfriam, vibram menos e vibrando menos ocupam menos. E aí a coluna de líquido desce. E aí medindo a altura da coluna do líquido, tu pode medir a temperatura. Então tu vê que legal, o Fahrenheit ele criou a escala dele do nada assim. 0, 100, acabou, criou a escala dele. Por isso que é legal medir a temperatura de uma pessoa em Fahrenheit, porque se dá acima de 100, ela está febril, se está abaixo de 100, ela está hipotérmica. Então a gente sempre espera que a temperatura do cara esteja em 100, que é o 100 Fahrenheit, que é essa escala que, né, é... Por que, professor, que os norte-americanos e os ingleses continuam usando essa escala? Imagina que a tua vida inteira tu te prepara e tu pensa com a temperatura em Fahrenheit. Chega um cara e diz, olha, esquece Fahrenheit, agora o negócio é os Celsius. Tu vai falar pro cara, merda, eu quero usar Fahrenheit, tá acabado, a vida é minha. Né? E se tu é um cara com uma cultura forte, tu nunca vai te dar o braço a torcer. Se a tua cultura do teu povo é meia boca, tu aceita o que os colonizadores vão falar. E aí começa a rezar, que nem o padre deles ensinou, certo? Os ingleses são sabidamente povo de uma cultura fortíssima. Disseram, não interessa, vocês no mundo todo podem medir em Celsius. Aqui na Inglaterra, a rainha vai medir em Fahrenheit, está acabado. Os norte-americanos foram colonizados pelos ingleses. Era natural que eles tenham a cultura originária, né, anglo-saxã. Ficou bonito? Anglo-saxã. Então, na verdade, é natural também que os norte-americanos hoje tenham uma cultura forte e se recusem, de certa forma, a usar o que o mundo usa. Por isso que nos Estados Unidos, as medições são todas feitas em polegadas. Né? Os carros vêm dos Estados Unidos com a velocidade em milhas por hora e não em quilômetros por hora. Concorda comigo? Então tu vê, isso gera uma série de problemas de engenharia, quando dois países que medem as coisas de forma diferente vão se unir para fazer alguma coisa, né? Foi um problema imenso na Estação Espacial Internacional, lembra? Como essa estação era construída por vários países, quando ia pegar uma peça norte-americana e encaixar com uma peça russa, como eles usavam padrões diferentes, dava um pandemônio do caramba, precisavam de um engenheiro só para poder fazer as adaptações para fazer a coisa funcionar. Legal. Fala, meu querido. Mas não tem, tipo, como medir, transformar, como estruturar progresso por segundo? Tem que sim. Só que tu vê isso tudo, no final das contas, gera dificuldade até de comunicação entre os engenheiros. Certo? Por isso que houve uma época que os cientistas do mundo se encontraram em Sèvres, na França, e fizeram um congresso internacional e decidiram, a partir de hoje, usaremos todos as mesmas unidades. Só que, mais uma vez, a cultura forte de alguns países não aceitou. Então, até hoje, os norte-americanos usam um padrão de engenharia um pouco diferente do resto do mundo. Certo? E isso gera problemas. Apesar de a gente conseguir transformar, isso gera vários problemas. Até os plugs. Eu uso um tipo de padrão de plug para conectar rede elétrica. Os americanos usam outro. Aí chega lá no dia eu fiz um plug. Só que o macho é de um tipo, a fêmea é de outro. Já não vai conectar, vai ter que cortar, vai ter que fazer de novo, vai ter que refazer os cálculos. Isso gerou um problema imenso, um atraso imenso na Estação Espacial Internacional. É só um exemplo, né? Mas existem vários problemas. E pode ir no mecânico. O mecânico vai te falar, pode me aparecer com um carro japonês aqui, mas o carro norte-americano, cara, às vezes é um saco. Porque o carro japonês é tudo chave 10. Eles fazem tudo igual. Tudo a mesma coisa para ficar prático. Não, o norte-americano não. Aqui é 3/4 de polegada, ali é 1,5 polegada ali, entendeu? Precisa de uma ferramentaria inteira para desmontar um carro norte-americano, enquanto o carro japonês com uma chave 10 tu desmonta o carro, certo? Então até isso às vezes muda, tu vê? Até isso às vezes muda. Aí o cara pode parecer, você é babaquice, usar 2 ou 3 chaves ou 1000 chaves, não muda porra nenhuma. Cara, às vezes a diferença entre o preço de um carro é justamente pela maneira como tu aperta os parafusos do carro. Um carro pode se transformar no carro mais barato do mundo por uma sacada logística. Não entendi, professor. Sabe a época em que o Corolla era o carro mais vendido do mundo? Tu lembra dessas propagandas? Corolla, o carro mais vendido do mundo. Até pouco tempo atrás, o carro mais vendido do mundo era o Corolla, da Toyota. Sabe por quê? Porque os engenheiros da Toyota inventaram uma maneira de organizar a fábrica que ninguém tinha inventado ainda. Como é que eram antigamente as fábricas de carro? Amigo, eu quero 1 milhão de pneus. Depósito. Amigo, eu quero 10 mil motores. Bota no depósito. Amigo, eu quero tantas toneladas de aço. Bota no depósito. Tu imagina o preço do aluguel desses depósitos para poder ter as peças para começar a fabricar o carro? Aí os caras da Toyota, o japinha da Toyota falou, não. Amigo, vem cá, tu quer me fornecer aço? Quero sim. Da Toyota? Da Toyota, quero fornecer. Então eu quero que tu me entregue às 3 da tarde e 43 minutos, eu quero que tu me entregue 2 toneladas de aço desse tipo. E eu não quero que tu chegue 1 minuto antes nem 1 minuto depois.
Aí na hora que a linha de fábrica está precisando do aço, está chegando o caminhão do aço. Não tem estoque, vai direto do caminhão para a fábrica. Ou seja, enquanto as empresas fabricantes de automóveis do mundo inteiro gastavam milhões de dólares em estoque, os caras da Toyota reduziram o custo de estoque quase a zero. De repente, o Toyota Corolla era o carro mais barato do mundo. Por isso foi o mais vendido, não é porque era o melhor, é porque era o mais barato. Pra tu ter uma noção do que os japinhas fizeram, em algumas situações, vamos fazer uma entrega, quantos carros? 1000. Botava os carros no navio e botava os operários para vir finalizando o carro dentro do navio, para não perder o tempo de viagem durante a fabricação. Pô, tá entendendo, cara? Logística é ninja. O cara às vezes tem uma sacada logística e revoluciona o mundo. Os carros que custavam, sei lá, daquela classe de carro, né, custava 60 mil dólares, passou a custar 30 mil dólares, foi pela metade do preço do carro. Com a mesma qualidade, só porque ele teve uma sacada de organização empresarial. Bonita essa ideia, né, cara? O que me impressiona é lembrar que há 6 mil anos atrás, quando fizeram as pirâmides egípcias, tinha um controle de qualidade similar. O cara ia assentar uma pedra, amigo, bota teu nome nessa pedra, porque se der merda eu vou te chamar na tua casa. Cada maldita pedra assentada daquela tem o nome do responsável pelo assentamento. E se deu errado, chama o fulano que tá ali o nome dele, ó. É ele que fez a cagada, ele vai resolver. Bacana, né, cara? 6 mil anos atrás, eu me sinto um idiota quando eu escuto isso, né? Eu mal consigo organizar minha vida, os egípcios há 6 mil anos atrás organizavam e fizeram aquele monumento que persiste até hoje, né? Só a última para tu ficar de boca aberta. Em Las Vegas tem um hotel que tem 4.000 quartos. 4.000 quartos. Só que para tu contratar alguém para lavar roupa de cama em Las Vegas é o olho da cara, é muito caro. O salário em Las Vegas é muito caro. Sabe o que o cara do hotel faz? Freta 2 Boeing 747, bota as roupas de cama suja, manda lavar no Paquistão e traz just in time, no momento certo, para trocar as 4.000 roupas de cama de manhã cedo. E ninguém fica com a roupa de cama suja. Sim, as roupas de cama são lavadas no Paquistão. O senhor não vale a pena? E se vale, eles economizam milhões de dólares com essa ideia. 2 Boeing, lava a roupa de cama, enquanto uma está indo, a outra já chegou, está novinha sendo trocada. Na manhã seguinte está vindo os 2 Boeing do Paquistão com a roupinha cheirosinha, lavada a preço de banana, com trabalho semi-escravo no Paquistão. E aí a galera lá em Nevada continua tomando todas em Las Vegas, né, cheirando cocaína e curtindo o que a vida tem de pior também, né? O que, professor? Não sabia que Las Vegas é assim? Porra, a galera vai para Las Vegas para encher a cara, jogar em cassino e é endinheirada. Tu acha o quê? Que não vai rolar uma droga ferrenha? Né? Como é que eles ficam lá 48 horas no cassino jogando? É porque tomando café? Não, é com muita droga também. Então tu vê como tudo tem um lado negro, né? Tudo tem um lado negro da história. Que bacana começar a enxergar o mundo com outra visão, né? E saber que às vezes uma sacada matemática e de organização pode fazer uma empresa fechar e outra dominar o mundo. Legal, né, cara? Muito legal. Vocês vão estudar tudo isso com calma, tá? Em contabilidade, gerencial e logística, vocês vão ver tudo isso bonitinho, cada uma no seu tempo. Vamos voltar ao Celsius e Fahrenheit? Como é que o Fahrenheit criou a escala de temperatura dele? 100 é o meu corpo, 0 é esse balde com água, gelo e sal. Só que o Celsius teve uma sacada muito mais legal. Alguém lembra qual foi a sacada do Celsius para criar a escala dele? 0 é água congelando. E 100 é água fervendo. E água, qualquer um pode congelar ou ferver água em casa, não é isso? Por isso a sacada do Celsius foi muito melhor que a do Fahrenheit. Por isso que qualquer um pode verificar se o seu termômetro está funcionando na própria casa. Tens um termômetro que vai de 0 a 100? Pega água, bota um pouquinho de gelo. Começou a derreter o gelo, dá uma mexidinha. Bota o termômetro, se não der 0, teu termômetro está estragado. Bota a água para ferver. Começou a ferver, desliga o fogo, bota o termômetro na água. Se não der 100, está estragado. E o Celsius? E o Fahrenheit? Como é que eu vou testar um termômetro de Fahrenheit? Pois é, eu vou ter que dizer que meu corpo é 100 e acreditar que meu corpo está na temperatura do Fahrenheit no dia que ele criou a escala. Certo? E além disso, eu tenho que saber quanto de água, gelo e sal ele colocou no balde dele para dizer que era... O que é mais prático? Testar a escala Celsius ou a Fahrenheit? A Celsius dominou o mundo, a Fahrenheit ficou só nos países onde a cultura não aceitou a mudança. Legal conhecer, né? Como é que uma coisa se sobrepõe à outra, né? Por que hoje nós usamos algarismos indo-arábicos e não os algarismos romanos? Porque os algarismos indo-arábicos são muito melhores, são muito mais poderosos, humilham os algarismos romanos, que são algarismos idiotas para algumas coisas. Vai dividir em romano para tu ver que merda que é. Se às vezes é ruim dividir em algarismo indo-arábico, romano é o fim do mundo.
a divisão. Certo? Beleza? Então é isso, alguém tem uma sacada melhor, aquela sacada acaba, né, se sobrepujando a outra. Tudo bem? Hoje eu sei que 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit. Hoje eu sei que 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit. Agora que eu sei a relação entre as duas escalas, eu posso criar uma fórmula matemática entre elas? Sim, sim. Posso sim. Vocês estão percebendo que os termômetros estão na mesma... Então estão na mesma temperatura? Porque se o líquido dele subiu até o mesmo lugar e foi o mesmo fabricante, lembra? Eu mandei o mestre construtor de termômetros fazer. Então se a coluna está no mesmo lugar é porque a temperatura é a mesma. Eu vou chamar essa temperatura de TC por causa do... Isso, ó. O ser humano atento, ele não precisa falar nada, ele entende só com gestos, cara. Incrível isso. Óbvio, né? TC e TF, legal. Ô pessoal, esse tamanho comparado com esse? É o mesmo, né? Esse tamanho comparado com esse? É o mesmo, os termômetros são iguais, né? A única diferença é que num está impresso em Celsius e no outro está impresso em Fahrenheit. Tranquilo? Olha que legal o que eu vou te dizer. Retas paralelas cortadas por outras retas formam segmentos que são O teorema de Thales que tu usou ano passado e ano retrasado dizia o seguinte, ó, esse tamanho todo, tudo bem que esse tamanho é TC menos 0? Pensa que uma régua quebrou na tua casa. A régua quebrou, aí tá lá 5, aí apagou ainda, a escala apagou. Além de quebrar a régua, apagou a escala. E aí tu quer medir alguma coisa na tua casa, aí tu bota a coisa aqui do lado. Né? E aí eu pergunto, qual é o tamanho da coisa? 13 né? 13 menos 5, 8. Tudo bem pra vocês? Concordam que achar um tamanho numa régua quebrada é fácil, é só fazer final? Que nem na física, variação. Então tudo bem pra vocês que esse tamanho é TC menos 0? E qual é esse tamanho todo então? 100 menos 0. Se eu dividir esse por esse nesse termômetro, eu vou fazer o mesmo no outro. Me ajuda. TF menos 0 sobre 32. Menos 32. Esse era esse menos esse. Então aqui é esse menos esse. Sobre 212 menos 32. 212 menos 32. Eu vou deixar a continha mais bonitinha, TC sobre 100, igual TF menos 32, subtrai dá 180. Vou dividir por 10 à esquerda, vou dividir por 10 à direita. E dá para dividir ainda por 2, né? 5 e 9. TC sobre 5 é igual a TF menos 32. Sobre 9. E está dividindo, passa? Multiplicando. Quer dizer que agora eu posso relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Então se tu escuta lá, tomorrow morning, 100 degrees. Meu Deus, vai fazer 100 graus amanhã, tá na Disney, né? E aí tu pensa, meu Deus, o mundo tá acabando, eu vou fritar. Vou aproveitar meu último dia de vida na Disney. E aí na verdade tu pode fazer a continha, né? 100 menos 32... 68, não é isso? 68 vezes 5, 340. 340 dividido por 9, 34,34, né? Dízima periódica, não dá uma dízima quando divide por 9? Né? Por aí, né? Então dá uns 34 graus, vai ser um dia quente, ninguém vai fritar. É só porque o cara da rádio norte-americana estava anunciando 100 graus Fahrenheit, ele nem fala mais Fahrenheit, todo mundo lá pensa em Fahrenheit. Beleza? Então tu vê, ó, isso aqui, por incrível que pareça, é uma função de primeiro absorção. Não, me perdoa, aquilo ali não tem nada a ver com isso aqui, ó. Me perdoa. Claro que tem, cara. Olha só, vou te provar que tem. Isso aqui, ó, vê se tu concorda comigo. Vê se eu posso escrever assim, ó, 5TF sobre 9 menos 5 vezes 32 é 160. 160 sobre 9. Quem é que está fazendo o papel de Y? Quem é que está fazendo o papel de X? Quem é que está fazendo o papel de coeficiente angular? 5 sobre 9. Quem é que está fazendo o papel de coeficiente linear? Menos 160 sobre 9. Agora dá ou não dá para comparar as duas?
Então tu vê, até para relacionar temperatura nessa vida, a gente usa função de primeiro grau. E eu quis te contar a origem, tudo bonitinho, né? Claro que eu vou te contar essa história com mais calma no que vem, porque o objetivo era o aspecto matemático. Agora que eu contei essa história toda, eu quero que tu... Ah, olha que legal! Na apostila o cara não isolou o TC, tá? Ele isolou o TF, por isso que ficou levemente diferente a fórmula, só para tu não achar que eu errei a fórmula, beleza? É porque na apostila ele isolou o TF, eu isolei o TC. Mas agora que tu já está um pouco mais ambientado, tu pode arriscar a página 38. Arrisca a página 38, aproveita o embalo, já faz a página 39, e aí praticamente vai ficar uma tarefa ridícula. Vai ser a página 40, tá? Mas se tu agilizar agora, tu já vai fazer a 38 e a 39. Meu Deus, meia hora, é a glória. Empacou, chamou, não quero ver ninguém parado, eu quero ver o suor rolando dessa testa. Fala, meu querido. E o Kelvin? Ah, o Kelvin é outra história. Depois eu vou te explicar que o Kelvin ele criou uma escala muito melhor que as outras duas. Porque ele descobriu qual era a menor temperatura que existe. E ele calcula essa temperatura, que é menos 273 graus Celsius negativos. Aí no final, está muito parecida a relação matemática ali, tá? Mas a escala Kelvin ela é a melhor, porque o zero Kelvin é o zero de verdade, quando a temperatura acabou. Pode, querida. O que é pra fazer agora? 38 e 39, vamos!